sou. Querido Deus, nós te agradecemos por mais este dia que tu nos deixa viver, por mais esta semana, Senhor, que estamos a encerrar, e nós apresentamos as nossas vidas ao Senhor, pedindo que tu estejas nos ajudando, nos dirigindo e nos orientando. Muitas são as lutas, ó Deus, mas sabemos que em ti somos mais do que vencedores, e nós te pedimos que tenhamos uma noite de reflexão à luz da tua palavra e que possamos aprender com temor e tremor, da razão da nossa esperança. Assim nós oramos, tão somente para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos falar um pouquinho sobre a realidade do pecado e da salvação. De acordo com a ciência cristã, o pecado e o mal são ilusões. O espiritismo nega a existência do pecado. O ateísmo deixa a ideia de pecado como algo que é negado e combatido. A teologia da libertação considera o pecado como uma opressão social de um grupo. E, para o humanismo, o pecado não existe. E aí a negação do pecado no iluminismo. A negação da realidade espiritual do pecado no iluminismo racionalista trouxe danos terríveis à sociedade. Karl Marx e Friedrich Nietzsche foram dois filósofos que se destacaram na negação da realidade do pecado. Nietzsche chegou a declarar a morte de Deus. Desculpa, é que eu lembrei que quando meu filho era bebezinho, eu falava Friedrich Nietzsche e ele começava a rir. Aí eu lembrei do Fried, né? Seguindo aqui. Nada a ver, gente. Desculpa. Descrição bíblica acerca do surgimento do pecado. As Escrituras nos ensinam que a queda dos anjos precedeu a queda dos homens. É provável que o orgulho tenha sido o primeiro pecado e o princípio da queda dos anjos. O homem não transgrediu a lei de Deus exclusivamente por si. A mulher enganada, tentada pela serpente, cometeu a transgressão. Então a gente tem aquela questão de que seres espirituais do mal tentam de alguma forma prejudicar a criação divina. E a gente vê a personificação desses seres na serpente. E aí a gente tem ali a serpente tentando Eva, que lá na frente Paulo e João em Apocalipse vão deixar claro que essa serpente tem nome, é o diabo. E em relação à questão do orgulho ter sido o primeiro pecado, pode ser pelo fato de o ser humano achar-se em condições de julgar o bem e o mal. Diz o texto que a mulher viu, né, que aquele fruto parecia não apenas agradável aos olhos, mas também aparentava que daria conhecimento. Eu, pelo menos, observo aqui o seguinte: o homem não transgrediu a lei de Deus exclusivamente por si, a mulher enganada, tentada pela serpente, cometeu a transgressão. E a gente vê uma situação em que, geralmente os homens não gostam quando eu falo isso, mas eu entendo o seguinte: se Adão estava longe de Eva, ele fez mal. E se ele estava perto de Eva, ele fez pior. Porque é muito comum a gente escutar alguns pregadores botando na conta de Eva isso, mas não sei se vocês percebem que Deus falou para Adão e na hora da chamada ele chamou a atenção de Adão. Então, Paulo, lá na frente, ele vai botar na conta de Eva. Quem sou eu para discutir com Paulo? Eu quero chegar no céu que o Paulo chegou. Mas eu percebo que às vezes o pessoal pega essa fala de Paulo emprestada, né, para botar o homem como se o homem estivesse bem na foto, né, e a mulher, coitadinha, foi enganada, iludida, não sei o que lá. E eu fico pensando, onde estava o protetor dessa mulher? Foi pescar? Foi caçar caranguejo? O que ele vai fazer? E detalhe, se ele estava perto, ele ficou escutando a serpente dar, né, todo o somebody love na Eva e não fez nada? Cadê Adão? E uma outra situação, tudo bem que Eva foi seduzida pela serpente, mas ele não podia falar: Eva, morre com a tua roupa. Quer dizer, eles não tinham roupa. Então acontece, você está escolhendo isso daí, né? Eu não vou. Exatamente. Então, eu peço desculpa, né, aos homens do lugar aqui,
Mas eu assim, não faço coro com a maioria dos pregadores que eu escuto não, peço licença, né? E assim, eu não entendo que Deus vai me castigar por isso não, porque eu olho para essa situação, eu, por exemplo, pregando um texto desse, eu não posso pregar no meio de família. Os homens vão ficar tudo de braço cruzado fazendo bico com a minha cara. Então, mas aí, deixa pra lá, é desabafo de pregador que ninguém escuta, deixa quieto. Porque todo mundo diz que quer ouvir a voz de Deus, né? Mas assim, a gente quer meio que assim, né? Mar pra lá, mar pra cá. Mas assim, não tem como. Né? A gente não tem como olhar para uma situação dessa, né? Desculpa de ficar aqui, mas isso aqui me incomoda, né? Não tem como a gente olhar uma situação dessa e não ficar pensando nos nossos dias. Né? Porque é aquele caso, tem um problema com o vizinho, aí o marido fala assim, vai lá resolver, mulher. Então, aí o pastor vai, conversa com o marido da irmã, pastor, você sabe como é que é fulana, né? Fala o senhor. Então, é um tipo de coisa que assim, peraí, você casou com essa esposa pra quê? Tá entendendo? Então, assim, por exemplo, a gente está realmente compartilhando a vida com alguém. A gente realmente está com alguém que ama a gente e que está disposto a se entregar pela gente, porque a referência dos maridos é quem? Jesus, que se entregou pela própria esposa. Aquela situação do tipo, olha, eu não sei como é que vai ser, mas eu vou fazer todo o possível para defender a minha família. Então é um tipo de coisa que pelo menos eu não vejo aqui em Adão. E nisso que eu peguei o argumento da Doris Lemos aqui, né, quando ela falou até sobre o homem não transgrediu a lei de Deus exclusivamente por si, mas a mulher enganada, tentada pela serpente, cometeu a transgressão, eu entendo que é o seguinte, realmente isso aconteceu, mas Deus aparece para dar a chamada depois de quê? Que Adão come. Eu não sei se vocês percebem isso. Ela comeu, deu ao seu marido, Deus apareceu para conversar. Não foi ela comeu, Deus deu uma bronca nela e depois ela foi seduzir o marido. Não foi assim. Então, e detalhe, Deus conversou com Adão, tanto na hora de advertir, quanto na hora de punir. Então a gente percebe que ele até fala, mas quem disse para você? Então é importante a gente olhar para isso e observar o seguinte, que Satanás vem para tentar, mas Satanás não consegue nada se não houver ocasião. E o fato de um dar ocasião não é justificativa para outro dar ocasião. E sem falar que se nós somos uma família, um defende o outro. Até porque se o barco em que você afunda, o barco em que você está afunda, quem está contigo afunda junto. E foi o que aconteceu. E seguindo, se Deus quisesse que a mulher mandasse, ele tinha feito a mulher primeiro. Que aí ele não ia chamar Adão para acertar as contas, ele ia chamar a mulher, né? Eu estou achando que pelo menos a minha pregação não ia deixar a senhora chateada. Eu já reparei. Ela nasceu depois, né? Ela foi criada depois. Exatamente. Então é com ele que Deus tinha que tratar como Deus tratou. Aí eu não sei se a senhora percebe que assim, na maioria das vezes a pregação vai sempre na mulher nessa hora. Na hora de arrastar. Tá dando para entender? Eu não sou a favor de muita mulher não, hein? Tem coisa que eu pego feio com mulher. Sim. Né? Mas no caso de Eva, ela não estava sozinha. E ele, a hora que ela veio dar para ele, ele devia dizer assim, você comeu, o problema agora é teu. Exatamente. Eu não vou comer, porque eu não quero morrer. Exatamente. Mas ele entrou nas águas dela. Foi omisso e ainda chega para Deus e fala o quê? A mulher que tu... Cara de pau, né? A mulher que tu me deste. Então. Indiretamente ele botou culpa de Deus. Gente, o ser humano é um barato, gente. Gente, olha, só Deus pra amar, gente. Olha. A mulher que tu me deste. Indiretamente, o que o carinha está dizendo para Deus? Mas vamos lá. E aí, nisso, a serpente é real, usada através de uma força demoníaca, né? É claro que Satanás, ele é o acusador e o tentador do homem, e o Novo Testamento dá nome para essa serpente. E o plano sutil de Satanás foi o quê? A dúvida e a incredulidade. Ele, por exemplo, puxa um papo, distorce o que foi dito,
E aí a mulher começa a entrar na lábia e vai começar a conversar. Você pode reparar que ele vem, mas você está proibida de tudo. Mas vocês, crentes, não pode nada. Aí a gente vai começar a explicar. Não é bem assim, porque tal. Aí vai, quando vai ver, você caiu na conversa, eu já ia falar no ponto do vigário, não pode não. Então, aí você quando vai ver, já está todo enrolado. Por quê? Porque você deu brecha. Quando Satanás vai fazer a mesma coisa com Jesus, Jesus responde com a palavra. Respondeu, e era Jesus, hein, gente? E era Jesus. Respondeu ali, ó, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Mas Adão não tinha escritura, sim, mas ele tinha um bate-papo direto com Deus. Ele poderia dizer, Deus disse isso. E o que acontece? A gente percebe que a ideia é o quê? É pegar o texto, não para nos orientar, mas para dar margem para a gente fazer o que a gente quer. Aí é que é a questão. Então, quando, por exemplo, Paulo, ele critica os judaizantes, né, que querem fazer os gálatas praticarem a lei, ele deixa claro que assim, o que está acontecendo ali é o que? Olha, vocês praticarem a lei só satisfazem a vaidade desses caras. Porque eles têm aquela sensação do seguinte, olha, tudo do jeito que a gente quer. Então, não sei se vão perceber que assim, a Bíblia, ela, infelizmente, ela pode ser usada como refém na nossa mão. Satanás tentou fazer isso com Jesus. Mas Jesus, quando ele vinha com milho, Jesus já vinha com fubá, e não deu. Né? No caso, Adão e Eva já eram pessoas mais ingênuas. A gente também não pode assim, cobrar demais deles, porque eles assim, não tinham o cabedal que a gente tem. Né? Então a gente daqui a gente já percebe a malandragem de lá. Mas agora, eles não estavam nesse nível. Então dá até para a gente entender. Não justifica, obviamente, porque senão Deus teria perdoado. Mas explica. Né? Então a gente olha uma situação dessa. E aí, é importante a gente estar atento na distorção. Por quê? Porque quando a gente vai ler, a gente precisa tentar investigar com o máximo de honestidade possível o que o texto está querendo dizer para a gente. E uma coisa que pelo menos eu falo para os meus alunos de hermenêutica é o seguinte, você precisa tentar entender o que aquele texto significava para aqueles leitores. Porque vamos pensar o seguinte, lá na frente a gente vai ver isso aqui em alguns pontos quando falar de testemunhas de Jeová, mas é interessante quando as testemunhas de Jeová, elas pegam texto em que Moisés está falando de sangue como dieta, mas não sangue como questão medicamentosa. Então a gente verifica que assim, o sangue que as testemunhas de Jeová são contra é um sangue que já é algo metabolizado. A gente já comeu, já fez digestão, já fez um monte de coisa e o sangue foi produzido. Agora, o sangue que Moisés está dizendo lá que não é para a gente comer, não é um sangue metabolizado, né? É um sangue que a gente ainda vai metabolizar, porque ele está vindo para se tornar alimento, ser digerido. Eu não sei se dá para perceber a diferença. Aqueles leitores de Moisés não são desse tempo. Aqueles leitores de Moisés não conhecem a transfusão de sangue. E a transfusão de sangue é algo que está vindo por aqui, não está passando por aqui. Peguei só esse caso, mas tem vários. Que assim, a Bíblia não está falando desse assunto. Mas aí a gente, por exemplo, tem uma interpretação intuitiva. Eu sinto que é isso. Aí se aí então sentir que é outra coisa, a ideia é sentir que é outra coisa, né? E aí nisso, cada um vai sentindo outra coisa. E aí eu pergunto, se você está escrevendo um bilhete para alguém, olha, não deixa a luz acesa de noite, porque pode acontecer alguma coisa. Aí você, não deixa a luz acesa de noite, deve ser... Não pode ser assim. Tá dando para entender? Olha, quando a comida esfriar, coloca na geladeira. Aí você lê... sim. Quando a comida esfriar, é para eu deixar em cima da pia. Eu sinto no meu coração, estou sentindo no meu coração que é isso que a minha mãe quer. Eu estou usando de um modo meio debochado, mas é mais ou menos isso que acontece.
E aí, só Deus sabe o que pode acontecer. Só Deus sabe. Né? Só Deus sabe. E eu não sei se eu falei isso aqui, eu lembro muito, né, do episódio, né, do pastor que ele teve relações sexuais com uma irmã membro da sua igreja por causa da leitura que ele fez de Oséias. Deu uma entrevista no jornal. Isso, o jornalista falou assim, mas não está vendo que tem uma seta aqui no U? Não é para adulterar com a mulher. Ele está entendendo? É uma mulher que é adúltera. E aí acontece, o marido da mulher, não, mas se Deus mandou, né, o que eu posso fazer? Aí a gente, por exemplo, pode achar até engraçado, como o Felipe está achando. Mas é o seguinte, mas assim, não sei se dá para perceber. Aquele homem que não estava interpretando a Bíblia direito, e que não estava interpretando a Bíblia necessariamente contra ele em relação à reputação, mas não em relação ao seu instinto. E aí acontece, aquele homem que estava interpretando a Bíblia daquele jeito para aquele marido, era um homem usado por Deus, gente. Os moradores do bairro, eu nunca vi isso em igreja não, gente que nem lê Bíblia, hein? Eu nunca vi igreja assim não. Isso aqui é novidade. E o jornalista ia, né? E vambora. E aí nessa situação toda, chega no homem, e o homem dá maior pinta, né? Abrir a Bíblia, dá para explicar. Porque aí nessa hora é que eu até acredito na pessoa, porque é o seguinte, gente, não tem como uma pessoa que fez um negócio no puro ardil deixar o jornalista entrar. Eu acho que assim, é o cúmulo do cúmulo do absurdo, né? E aí você vê aquela família daquele jeito, como é que ficou a vida daquela gente? Então, eu não sei se dá para perceber, por quê? Porque uma mensagem foi transmitida, mas aí cada um pega do jeito que quer pegar. Aí complica. E por que a gente pega do jeito que a gente quer pegar? Porque a gente pega de acordo com a cultura que a gente tem. Só que a Bíblia, ela é escrita numa cultura. E a gente precisa entender o seguinte, em determinada cultura, por exemplo, não era usual um homem conversar com uma mulher quando Jesus está batendo papo com a mulher samaritana. Aí a gente vai pegar uma cultura de um tempo e de um lugar e trazer para o nosso. A gente tem que pensar nisso. Então, por exemplo, diante dessas questões, é importante a gente ter cuidado na hora da escritura, seja para furtar ou acrescentar. Porque tem gente que furta, ou seja, eu tenho que dar esse giló aqui, mas se eu der esse giló, o pessoal vai cruzar os braços, fazer bico e levantar para ir embora. Ah, então eu vou fazer o seguinte, eu vou botar esse mel aqui. Mas se eu botar esse mel, todo mundo vai querer, mas não é a comida original. Entende como é que é o negócio? Então, por exemplo, é importante a gente ter essa preocupação. Desculpa dar essa volta toda para falar sobre a distorção das escrituras, né? Eu já ia falar do nosso, né? Mas desse hermenêutica aí, né? Do primeiro intérprete das escrituras, da palavra de Deus, digamos assim, lá atrás, nos anos mais remotos. E aí, os efeitos do pecado como evidência da queda. A gente tem a questão, né, da autopercepção do pecado. Após a queda, mudanças ocorreram neles. Lembra quando foi? Ah, perdão, aqui eu estou aqui no computador. É o ponto 341. 108. Ah, tá, obrigada. Ah, obrigado. Me ajudou. Porque eu sei o ponto, aí eu ia ter que, né, procurar no livro. E aí eu ia ter que pegar o óculos aqui. Vocês que são veteranos nisso, vocês estão tranquilos. Eu não, estou começando agora, gente. E aí, em relação a esse caso aqui, eu vi que o senhor estava chegando, aí poxa, eu estava nu, me escondi. Ou seja, ele já começou a se sentir meio desconfortável com a presença de Deus. Olha como é que é o negócio. Aquele que conversava com ele na viração do dia, agora já era uma presença desconfortável. Por quê? Porque o contato com ele lembrava uma coisa ruim que está acontecendo comigo. Os olhos se abriram, a gente começou a ter mais maldade, perceber maldade.
só que não teve condições de vencer a maldade. Ou seja, a gente percebe a maldade, mas não tem força suficiente para lidar com a maldade. Daí a gente vê lá em Gálatas capítulo 5:16, andem no Espírito para não satisfazer os maus desejos da carne. Que é o que Paulo fala, que assim, lá em Gálatas, a gente tenta o quê? Pegar aquele caminho das regras para a gente andar direito. Só que a gente pode usar as regras e a mente está toda complicada. Então, de repente, assim, você não faz por fora, mas por dentro só Deus sabe o que aconteceu e o diabo sabe o que provocou. Então, é importante, assim, a importância da gente tratar a parte interna é muito grande. Por isso que a Bíblia diz que Ele nos daria uma lei que seria escrita nas tábuas do coração. Porque a lei só no estatuto da igreja não resolve a nossa vida. É a lei da tábua do coração. Se essa lei não mudar, a gente é igual aos religiosos que crucificaram Jesus. A gente sabe tudo de Deus, mas quando Deus mesmo aparece... É dramático isso, né? Você vê que as prostitutas, os publicanos, não crucificaram Jesus. Mas os doutores em Deus foram aqueles que tramaram a morte e ainda disseram, é melhor que ele morra do que todo mundo morrer. E aí, se esconderam de Deus, se esconderam do outro, sentiram culpa, vergonha, medo. E a parte complicada é que esse pecado se tornou universal. A perda da espontaneidade espiritual, a perda da liberdade interna. O pecado foi espalhado por toda a humanidade, a universalidade do pecado acabou sendo um fato presente na consciência das pessoas, ou seja, a gente está fazendo uma coisa boa, mas às vezes a intenção não é boa. Às vezes é algo religioso, mas não é feito no espírito, é feito na carne. Então é complicado porque o pecado infectou a gente. Então é estranho isso, né? É como, por exemplo, a gente falou na semana passada sobre profecia, uma coisa que era para ser o quê? Motivo de alegria, de celebração, de ter uma direção clara, mas aí vira uma coisa que pode gerar desconfiança, medo, preocupação. Então é uma série de situações que, assim, você pega a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, você verifica que é o seguinte, gente, a igreja é cheia de dons, mas eu não sei se dá para perceber, um lugar de milagres não impede a gente de cometer pecados. Aí é que está a questão. Então, o fato de haver milagres, Geazi via milagres direto com Eliseu, mas pecou. Então, é importante a gente ter a ideia de que, assim, se tem alguma coisa que você tem que guardar, é o seu coração, porque é ali que está o negócio. Uma pessoa veio me cumprimentar por não sei o quê, não sei se foi um livro que eu li, um vídeo que eu fiz, alguma coisa, eu cheguei e mandei uma mensagem para a pessoa, eu falei, fulano, agora comigo porque eu quero terminar bem. Eu posso de repente agora ir lá em cima, mas a questão é como é que eu vou acabar. Então é um tipo de situação que assim, por quê? O diabo já derrubou tanta gente igual a mim, tanta gente melhor do que eu. Então eu preciso ter essa noção de que, assim, eu não sou um diferencial. Eu sou mais um ser humano que durante tantos e tantos e tantos e tantos anos de existência da humanidade, ele já derrubou um monte. Então é importante, a gente ter a consciência, de que, assim, o pecado está ali. Então a gente olha para alguém, a gente já suspeita mal, a gente vê uma coisa, a gente já cria um filme na cabeça. E às vezes a gente vai e fala para outra pessoa, a gente fala mal de... A gente, assim, desconstrói a vida de uma pessoa. Então é um negócio complicado. E é o que mais se vê. Entende? Eu sou o tipo do pastor que a pessoa fala assim, pastor, olha, fulano de tal tá não sei o que lá. Aí eu falo assim, eu posso chamar fulano de tal e dizer que você me contou? Não, não, então, ó, é como se eu não tivesse escutado. Porque acontece, o problema é da pessoa, você traz para mim, e o problema vira meu. Porque, você não dá o nome e eu procuro a pessoa, pastor fofoqueiro, pelo amor de Deus, a essa altura do campeonato. Então, aí é assim, porque às vezes você desconstrói uma família, você detona alguém. Então é importante a gente ficar atento a essa situação.
Porque tudo que a gente faz, daí a importância da vigilância. Pode dar margem. Eu não sei se vocês lembram, né, daquela passagem, claro que vocês lembram, né, quando Jesus chega e fala assim, tem compaixão de ti mesmo. Quando Pedro fala, né, Jesus tem compaixão de ti mesmo. Jesus fala o quê? Para trás de mim, Satanás. Porque não cogita das coisas de Deus. Então é um tipo de situação que assim, o cara está ali andando com Jesus. Mas, ou seja, o ambiente de milagre não impede a gente de pecar. Pelo contrário, a gente pode pecar no ambiente de milagre. Em nome de Jesus ainda por cima. Isso mesmo. Então, eu entendo que nesse caso, se tratando da nossa carne, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. E aí, e detalhe, como a gente precisa se revestir da armadura de Deus, por causa das astutas ciladas do diabo, observa bem. Cilada é uma coisa que parece outra coisa. Então, que tal uma cilada maior do que aquilo onde não parece que é o diabo? Entende? Cilada é isso. Porque se o diabo vier do modo escrachado, você vai falar o quê? Tá entendendo? Tá amarrado, sai de reto, sei lá, alguma coisa você vai falar. Alguma palavra da moda, gospel aí, alguma coisa aí que vai estar bombando na era cristã vai ser falado. Mas agora, antes disso tudo, a pergunta que se faz e quando ele vem em forma de anjo de luz? Quando ele vem, né, que nem tinha um corinho quando era criança, com um sapatinho de algodão. Tinha um corinho desse. Então, aí é importante pensar. Paulo fala que nós não ignoramos os seus ardis. É aquela questão de parece, mas não é. Daí eu tenho que estar o quê? Sempre com discernimento. Que diga-se de passagem é um dom que eu não lembro de ver ninguém pedir. Né? E aí, nesse caso, e eu entendo que com esse, você consegue até lidar com os outros. Agora, sem esse, a gente tem problema. E problemas sérios. E aí, em relação à providência da salvação, o homem tinha pecado e estava em temor e vergonha. Deus não o abandona e com misericórdia dele vai ao seu encontro, fala com ele e o chama de volta à comunhão. Em toda obra de redenção é Deus e somente Deus quem se manifesta como aquele que procura e chama, que fala e age. Então a gente percebe que em vez de a gente ficar caçando Deus, não, é Deus quem vem até nós. Deus levanta os patriarcas, Deus levanta os sacerdotes, os profetas, os reis, Deus levanta Jesus, os apóstolos, Deus levanta os pais da igreja e assim por diante até hoje. Deus está sempre levantando pessoas, fazendo coisa para quê? Para de alguma forma alcançar aquelas pessoas que estão perdidas. Então, naquele domingo quando eu estava pregando aqui, e o Pedro ficava olhando fixamente para mim, eu lembrei de quando eu era criança. Porque às vezes você está ali e o adulto acha que você não está entendendo nada. E o que acontece? Enquanto eu estou numa casa, né? Vocês que leram meu livro conhecem um pouco da minha história, não preciso repetir aqui. Imagina você numa casa, você lida com algumas situações difíceis, né, de cunho espiritual, ou manifestação espiritual, né, na minha mãe, e aí você está começando a frequentar a igreja, aquela coisa todinha, os parentes não são crentes, e aí como é que um garoto de 11, 12 anos vai lidar com um negócio desse? Só que eu não sei se dá para perceber que Deus não me tratava necessariamente como uma criança, Deus me tratava como uma vida com potencial. A gente é que faz aquele negócio. Mas fulano tem deficiência mental, fulano tem deficiência física, fulano está velho, fulano está novo, fulano não sei o que lá. Deus sabe qual é o nosso melhor. Deus sabe. E Ele sabe se a gente está se escondendo atrás de uma suposta fraqueza, de uma suposta limitação. Ele sabe se a gente poderia fazer um pouco mais. É que nem o irmão que fala, eu sou um simples membro. Deus sabe quem é você. Conheço suas obras. Mas eu sou muito novo. Conheço suas obras. Mas já estou velho. Conheço suas obras.
Ah, eu sou portador de deficiência, conheço suas obras. Deus sabe quem a gente é. Ele sabe se a gente poderia fazer melhor e não faz. Ele sabe disso. Eu não gosto nem de falar isso, porque nisso aí Deus fala assim, também tem que melhorar seu descarado. Não, claro que Deus não fala assim, mas eu entendo assim. E nesse caso, a divindade porque a gente quando fala, irmã até está rindo ali, quando a gente fala, Deus está falando com a gente também. É que o pregador ele faz aquela pose, né? Parece que Deus não está falando com ele, mas tá. A consciência está ali. Ó. Quem prega sabe do que eu estou dizendo. Né, seu Felipe? Tu está falando, mas Deus está ali, ó. Você também. Aí a gente vai manter a pose. Mas a gente sabe. E aí nesse caso, aí tá lá o irmão ouvindo a gente pregar, chorando, se sentindo o maior pecador do mundo. Mal sabe ele que eu estou todo torto, igual a ele, precisando me consertar numa área. Ele é numa e eu em outra, né? Daí a importância da humildade. É isso que eu digo, você peca de um jeito que eu peco de outro. Mas só que na hora da minha medida, eu acho que o seu é maior que o meu. Com certeza, é sempre assim, né? Esse é o negócio. Na régua de pecado, o seu é quilômetro, o meu é centímetro. E aí, nesse caso, uma outra questão de crença, né? A divindade de Cristo. A gente percebe pelas Escrituras, né, que Jesus fez muitas declarações sobre si, e mesmo diante de provas da sua divindade, aos que negam. E aí quem, né, realmente é Jesus? Teve gente que viu Jesus como um embusteiro. Olha, bota selo lá não sei se vocês lembram, né? Bota selo lá naquela pedra, porque do jeito que ele falava, está arriscado ele sair de lá, né? E por quê? Ele sair não, alguém tirar o corpo e ficar lhe dizendo que ele ressuscitou, né? E aí nisso, ele poderia ser visto como religioso, charlatão, impostor, guru, né? Um homem cheio de virtudes, né? Um iluminado, coisas do tipo, né? Mas era visto, né, pela maioria das pessoas como homem, não como Deus, que se fez carne, habitou entre nós, né, é cheio de graça e de verdade, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. E aí, alguns posicionamentos. Para as testemunhas de Jeová, Jesus é um Deus menor que Jeová. Né? Então, você vai reparar na tradução do Novo Mundo das Escrituras, que está escrito, no princípio era a palavra estava junto de Deus e a palavra era um Deus, com Deus minúsculo, com D minúsculo. Eu, por exemplo, não discutiria a questão nem do Deus minúsculo, não discutiria isso. Eu discutiria o seguinte: ouve Israel, o Senhor é o único Deus. Se há um único Deus, não tem lugar nem para Deus com D minúsculo. Afinal, Jeová é o único Deus ou não é? Se Jesus é um Deus de segunda categoria, tem outro Deus. Opinião minha, para mim acho que só aí